Pessoal, boa noite. Tô gravando o vídeo, até desculpa o vídeo meio escuro, meio estranho, mas é que aqui a minha luz não tá tão boa hoje. Tô gravando o vídeo aqui para disponibilizar para vocês e tentar dar uma força aí para vocês na avaliação que vocês vão fazer agora no dia 18, avaliação de aproveitamento de estudos da matéria de banco de dados 1. Nós faríamos uma aula, né? Eu combinei com vocês que ia tentar marcar um aulão aí para a gente poder tirar aí algumas dúvidas e tal, mas não foi possível, né? A gente ia fazer naquela semana que teve aquele feriado e aí bagunçou minha agenda inteira, então não consegui. Então vou gravar aqui explicando como é que vai funcionar a prova, em quais conteúdos vocês vão precisar focar mais. O professor Anderson já passou para vocês o conteúdo completo de estudo e eu vou apontar quais são os itens que vocês vão precisar estudar um pouquinho a mais para poder sair bem na prova amanhã. Então, a prova vai ter 10 questões, cada questão vai valer um ponto. Ok? Então, vamos lá. Vocês vão precisar estudar o comando select básico do SQL, certo? Então, lembrando como é que faz, vocês precisam lembrar como é que é feita a seleção de todas as colunas de uma tabela e de, sei lá, 2, 3, 4 colunas específicas de uma tabela. Então, existe uma forma correta, né, que você vai lá, o select, asterisco, from, nome da tabela, ele pegaria todos os dados da tabela. Se eu colocar, sei lá, select, nome, cliente, vírgula, idade cliente, from, nome da tabela, ele mostraria apenas dois campos da tabela, seria o nome cliente e idade cliente, né? Então, vocês vão precisar lembrar como isso funcionaria de forma correta. Bom, vocês vão precisar estudar o comando create table, toda a estrutura da criação da tabela, e inserts, tá? Porque vocês têm uma questão onde eu vou apresentar um create table, vou apresentar a criação de uma tabela, vou dar o código inteiro, e vocês vão precisar informar se o insert que eu estou fazendo está certo. E se não tiver certo, qual é o erro? Certo? Todas as questões vão ser alternativas, então você vai poder marcar o xizinho aí na questão que você achar correta. Só um detalhe, pessoal, vocês não vão conseguir marcar o xizinho, né? Vocês vão, na resposta do e-mail, eu vou mandar o conteúdo via e-mail para vocês amanhã, daqui a pouco eu explico direitinho. Vocês vão responder o e-mail só com as letras. Então, por exemplo, 1, A, 2, A, 3, A, só o número da questão e a letra com a resposta correta, tá? Bom, vamos lá. Na questão 3, vocês vão precisar lembrar o comando like. O comando like é aquele que a gente faz um select e a gente aponta o filtro de texto. Então, like é aquele que a gente usa, lembram? Sei lá, se eu colocar select asterisco from alguma coisa, where, nome do produto, like, S. Eu quero todos os produtos que tenham a letra S no nome. Quando eu uso like, eu estou fazendo uma busca textual, né? Estou buscando apenas o campo de texto. E aí vocês vão precisar lembrar que existem aquelas regras, tem lá um sinal de porcentagem, você pode colocar o porcento antes da letra, depois da letra, nos dois pontos da letra, né? Então, tem uma pergunta aí na questão 3, vocês vão ter que saber o que é, aonde é o lugar certo de colocar a letra, o porcento, para poder entender qual é o resultado certo, tá? Questão 4. Vocês vão precisar estudar o comando between, certo? Que é o comando entre. Então, por exemplo, eu falar select nome aluno, where idade between, sei lá, 15 and 80. Então, estou falando, me mostra o nome do aluno que tem uma idade entre 15 e 80 anos. Então, o comando between vai servir para mostrar os dados, os números entre um número e outro número. Questão 5, ele vai voltar um pouquinho no que a gente falava de modelagem de banco de dados. Então, lembram? Entidade, relacionamento, um que liga no outro, tal. Então, vocês vão ter que lembrar como funciona, o que é, né? Autorrelacionamento.
uma entidade fraca e uma entidade associativa. Entidade associativa vai ser a mais difícil de vocês pesquisarem, mas é basicamente quando eu preciso ligar dois relacionamentos. Né? Se eu preciso ligar um relacionamento no outro relacionamento, eu uso um negócio que a gente chama de entidade associativa. Beleza? Questão 6 também tem a ver com modelagem, tá? Então, vocês vão ter que lembrar as formas. Lembra? Tipo, o que é o retângulo, o que é o losango, basicamente isso. A questão 7, ela é basicamente a criação de uma tabela. Então, eu dou o código da tabela, faço algumas afirmações e você vai ter que me informar quais afirmações estão corretas. Então, para você conseguir responder essa questão, você vai precisar lembrar, né, dos comandos certinho de criação de tabela, tá? Questão 8 é um insert. Vocês vão precisar lembrar como que faz o insert. Então tem outra coluna, outra questão lá em cima, acho que é a questão 2, questão 3, sei lá, não lembro mais, que vocês também precisavam de um insert. Então se você estudar insert, souber fazer um insert de forma correta, você já consegue matar duas questões aí. Questão 8 é o insert, questão 9. Vocês vão ter que lembrar do select e vão ter que lembrar de um comando chamado order by, né, que é organizar os dados da tabela e tudo mais. Então, questão 9, vocês vão precisar saber usar um order by. E a última questão... A última questão vocês vão ter que lembrar... Vocês vão ter que lembrar para que serve o comando delete, e para que serve o comando drop, certo? Então, os dois têm uma diferença. Então, só para lembrar, eu tenho uma tabela. Se eu quiser excluir a tabela inteira, jogar a tabela fora, não estou falando só dos registros, estou falando de tudo, tá? Então, tem uma tabela chamada alunos, e eu quero que essa tabela desapareça do banco de dados. Eu uso o comando drop, que é um comando que exclui toda a estrutura, que exclui todo o conteúdo, a estrutura, desculpa. O que exclui conteúdo é o comando delete. Então, imagina que eu tenho uma tabela com o nome de, sei lá, 50 alunos. Quando eu quero apagar 10 alunos, só 10. Então, assim, se eu usar o drop, eu vou apagar a tabela inteira, a tabela vai deixar de existir. Se eu usar o delete, ele vai apagar só os alunos que eu quero. Então, se eu quiser deletar 10 alunos, por exemplo, eu usaria o delete, não o drop. Se eu quiser apagar os 50 alunos, mas continuar com a tabela lá, fisicamente falando, a tabela continuar inteira, continuar se existindo, eu usaria também o delete. Eu só uso o drop quando eu vou excluir tudo, a tabela inteira, a tabela deixa de existir. Então, além dos registros, a tabela também não existe mais. Se você quiser voltar a usá-la, você vai precisar criar uma nova tabela. Bom, gente, acho que é isso, tá? Então, como é que... já falei das 10 questões, então, lógico, não vou passar as questões para vocês agora, mas já estou explicando mais ou menos o que é que vocês vão precisar estudar para conseguir fazer a prova amanhã, beleza? Então, recapitulando, são 10 questões, cada questão vai valer 1 ponto, e para que vocês consigam ser aprovados, vocês vão precisar conseguir no mínimo 6 pontos. Então, vocês vão precisar acertar 6 destas 10 questões. Tá? A prova não está difícil, vocês conseguem fazer ela sem muita dificuldade. É óbvio que vocês vão precisar dar uma estudada. Né? Então, eu vou mandar ela para vocês amanhã, por volta de meio-dia, 1 hora no máximo, e vocês vão poder me entregar ela até as 10 da noite, beleza? A partir das 10 da noite eu não vou mais poder receber. Então, vocês vão precisar responder para mim via e-mail, então eu vou mandar por e-mail para vocês. Então, eu vou até pedir para vocês me confirmarem os e-mails de vocês.
pode ser via WhatsApp, ou vocês me mandam um e-mail mesmo, para eu poder compartilhar essa prova com vocês amanhã. Beleza? No mais, no que vocês precisarem, contanto que não sejam as respostas, podem me procurar. Obrigado, gente. Boa noite aí, boa prova para amanhã, viu?